Você já sentiu aquele arrepio na espinha ao entrar em um lugar? Aquela sensação de que algo não está certo, mesmo quando tudo parece normal aos seus olhos? O que vou compartilhar hoje pode mudar completamente a forma como você percebe o mundo espiritual ao seu redor. Prepare-se para descobrir os sinais que Deus colocou no seu caminho para proteger você e sua família de influências ocultas que podem estar bloqueando suas bênçãos e prosperidade. Esses sinais divinos são como um sistema de alarme espiritual que, quando você aprende a reconhecê-los, podem abrir portas para uma vida de abundância e proteção sobrenatural. Fique até o final, porque vou revelar como identificar pessoas que podem estar secretamente sabotando seu crescimento espiritual e financeiro através de sinais que seu corpo já reconhece, mas sua mente ainda não aprendeu a interpretar. Esta mensagem pode ser o divisor de águas que você estava esperando para desbloquear o fluxo de bênçãos na sua vida. Antes de continuarmos, quero te conduzir por um caminho antigo, porém vivo, o caminho da disciplina espiritual que transforma, molda e alinha o nosso coração ao coração de Deus. Se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos, na descrição do vídeo tem um devocional especial. Nele você se aprofundará na comunhão com Deus. 31 dias de reflexões transformadoras, versículos para fortalecer sua caminhada, orações para te guiar todos os dias e desafios práticos diários para acender a chama do Espírito Santo em sua vida. Adquira agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link fixado nos comentários e garanta o seu, amigos e amigas que me acompanham. Vocês já entraram em um ambiente e imediatamente sentiram que algo não estava certo? Não pelo que viram, mas pelo que sentiram no ar. Nosso nariz sabe coisas que nossos olhos não conseguem enxergar. É fascinante como Deus nos equipou com sentidos espirituais que vão além do natural, não é mesmo? O inimigo se tornou sofisticado em seus ataques. Ele não vem mais apenas por meios óbvios, mas se infiltra em nossas interações cotidianas. Você já parou para pensar quantas pessoas cruzam seu caminho diariamente e qual a influência espiritual que elas carregam? Comenta aqui embaixo se você já teve aquela intuição inexplicável sobre alguém que depois se confirmou. A Escritura fala daqueles que teriam aparência de piedade, mas negariam o seu poder. Como Paulo adverte em 2 Timóteo 3:5, esses lobos vêm vestidos de ovelhas, como Jesus alertou em Mateus 7:15, mas algo os denuncia. Um aroma espiritual que não pode ser mascarado com performances religiosas. Os filhos de Deus podem detectar esses odores espirituais quando estão espiritualmente alertas. Você está espiritualmente desperto hoje? Ou tem permitido que sua sensibilidade espiritual adormeça no conforto da rotina? Deixe-me revelar o que seu espírito tem tentado lhe dizer. Esses não são cheiros metafóricos, são odores reais que se manifestam fisicamente quando realidades espirituais se infiltram em nosso mundo natural. O que acontece no espírito frequentemente se revela através dos sentidos físicos. A Bíblia constantemente usa linguagem sensorial para descrever realidades espirituais. Somos chamados a provar e ver que o Senhor é bom, como diz o Salmo 34:8, a ouvir sua voz, a ser tocados pelo seu Espírito. Da mesma forma, nossos sentidos podem detectar quando algo ou alguém carrega contaminação espiritual. Vamos explorar esses sinais de alerta que Deus nos deu para a proteção. Primeiro sinal: o cheiro de perfume adocicado sem fonte aparente. Você já sentiu aquele aroma de perfume intenso quando ninguém está usando? Uma doçura quase sufocante que aparece repentinamente, sem fonte lógica? Esse aroma doce e antinatural frequentemente se manifesta ao redor daqueles que praticam engano espiritual.
Historicamente, praticantes de feitiçaria usavam perfumes fortes para mascarar o cheiro de ervas e misturas com as quais trabalhavam. Nono, reino espiritual. Isso se manifesta como uma doçura avassaladora que parece invasiva em vez de agradável. Se você detecta um perfume excessivamente doce, repentino, sem fonte aparente, especialmente durante conversas espirituais, preste atenção. Essa doçura doentia imita, mas distorce a fragrância de Cristo mencionada em 2 Coríntios 2:15. Enquanto a verdadeira doçura espiritual renova e traz vida, essa versão falsificada parece enjoativa e deixa você com náusea espiritual. Está tentando mascarar algo pútrido sob a superfície, como spray de perfume sobre uma fruta podre. A doçura não parece natural ou agradável. Parece artificial e avassaladora. Geralmente chega de repente e vai embora tão rapidamente quanto veio, como se alguém abrisse e fechasse uma porta para outro reino. Quando isso acontece, não descarte como imaginação ou coincidência. Seus sentidos espirituais estão detectando algo que seus olhos naturais não podem ver. Você já experimentou essa sensação? Já sentiu aquela doçura excessiva que parece fora de lugar? Deixe seu comentário e compartilhe sua experiência conosco. Esta é uma das razões pelas quais Deus instruiu os sacerdotes no Antigo Testamento a distinguir entre incenso santo e profano. Êxodo 30, 34, 38 dá instruções específicas sobre a composição do incenso sagrado, com severas advertências sobre formulações não autorizadas. Deus está nos ensinando que até mesmo os cheiros podem ser santificados ou corrompidos, e devemos aprender a distinguir entre eles. Seja especialmente cauteloso se esse cheiro doce doentio se manifestar durante a oração, adoração ou conversas espirituais. Muitas vezes indica alguém tentando apresentar corrupção espiritual como luz espiritual, fazendo a escuridão parecer doçura e luz. Quando seu nariz detecta isso, seu espírito está sendo alertado sobre um engano operando nas proximidades. O segundo sinal, o aroma de cinzas úmidas e velas recém-apagadas. Esse cheiro distintivo combina a umidade com a fumaça persistente de chamas recentemente extintas, como entrar em um ambiente onde dezenas de velas foram apagadas momentos antes. Carrega tanto escuridão quanto a memória do fogo, aparecendo quando nenhuma vela está presente. Esse cheiro de cinzas revela alguém ativamente envolvido em práticas rituais. No reino espiritual, suas atividades deixam resíduos que se manifestam fisicamente como essa combinação distintiva de fumaça e umidade. O cheiro se intensifica quando estão tentando influenciar resultados espirituais ou manipular circunstâncias ao seu redor. O profeta Isaías falou daqueles que acendem fogo e se cercam de faíscas. Isaías 50:11, referindo-se àqueles que criam sua própria luz espiritual em vez de andar na luz de Deus. Esse cheiro de cinza úmida é a evidência sensorial de alguém que tem acendido seus próprios fogos através de práticas rituais, em vez de andar na verdadeira luz de Cristo. Preste atenção especial a esse cheiro se ele se manifestar durante momentos importantes de tomada de decisão ou reuniões espirituais. O cheiro de cinza úmida frequentemente indica alguém tentando influenciar resultados por meios espirituais que se opõem à autoridade de Deus. Você tem notado esse cheiro em momentos decisivos da sua vida? Em reuniões de oração ou durante decisões importantes? Reflita sobre isso e compartilhe sua experiência nos comentários. Quando você o detecta, aumente a oração e mantenha limites espirituais claros. Por toda a Escritura, o fogo não autorizado traz julgamento. Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho e foram consumidos, como vemos em Levítico 10:1-2.
O cheiro de cinzas úmidas frequentemente indica alguém trazendo fogo espiritual não autorizado à presença de Deus, tentando manipular resultados espirituais por meios que Deus proibiu. O componente de umidade desse cheiro revela algo ainda mais preocupante: fogo espiritual que foi deliberadamente extinto. Jesus alertou sobre aqueles que amam mais as trevas do que a luz. João 3,19. Esse cheiro de cinza úmida indica alguém que deliberadamente apagou a luz espiritual em favor da escuridão espiritual. E essa escuridão agora se manifesta como um odor físico. O terceiro sinal, o odor de mofo de ambientes fechados há muito tempo e poeira antiga. Esse cheiro distinto lembra bibliotecas antigas ou lojas de antiguidades, o aroma de páginas amareladas, madeira envelhecida e poeira intocada por gerações. Carrega uma qualidade opressiva que dificulta a respiração profunda, como se o próprio tempo estivesse estagnado. Esse cheiro de mofo revela alguém carregando espíritos geracionais, práticas antigas transmitidas por linhagens de sangue. Não são apenas tradições familiares, mas heranças espirituais que criam estagnação espiritual ao redor da pessoa. O mofo revela algo espiritualmente antigo, operando através de alguém no presente. A Escritura fala dessa realidade em Êxodo 25, onde Deus adverte sobre visitar a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta gerações. Embora Cristo quebre esses padrões geracionais, aqueles que mantêm ativamente práticas espirituais familiares que se opõem aos caminhos de Deus continuam essas heranças espirituais. E essa poeira espiritual antiga se manifesta como mofo físico. Você já se perguntou por que certas famílias parecem repetir os mesmos problemas geração após geração? Será que existem pactos antigos operando em sua linhagem familiar que precisam ser quebrados? Pense nisso e busque discernimento. A qualidade opressiva desse cheiro frequentemente cria um desejo instintivo de deixar o espaço para escapar para o ar fresco. Isso é seu espírito detectando algo estagnado e que drena a vida. O mofo representa estruturas espirituais que permaneceram incontestadas por gerações, criando escravidão em vez de liberdade. O profeta Ezequiel foi levado em visão para ver anciãos adorando em câmaras secretas cheias de ídolos. Ezequiel 8, 7, 12. Hoje, essas idolatrias antigas não são mantidas em câmaras físicas, mas em linhagens familiares, heranças espirituais que se manifestam como mofo espiritual ao redor daqueles que mantêm essas práticas. Quando você detecta esse odor antigo e mofado ao redor de alguém que parece normal, seu espírito está detectando gerações de compromisso espiritual se manifestando através dessa pessoa. A qualidade opressiva e estagnada revela algo espiritualmente resistente ao vento fresco do Espírito de Deus, algo deliberadamente preservado, apesar de sua morte espiritual. O quarto sinal, o cheiro metálico de sangue onde não há nenhum. Talvez a manifestação mais perturbadora seja o inconfundível aroma metálico de sangue. Quando nenhum sangue físico está presente, esse cheiro pode vir em ondas, brevemente avassalador, depois desaparecendo, frequentemente quando alguém está envolvido em atividades espirituais ou oferecendo ajuda espiritual aos outros. Nas práticas ocultas, o sangue representa poder e transação espiritual. Quando você sente cheiro de sangue ao redor de alguém em um contexto espiritual, você está detectando trocas espirituais ocorrendo no reino invisível. Seus sentidos físicos estão captando sacrifícios espirituais sendo feitos, não com animais ou sangue físico, mas com força vital espiritual. Deus criou o sangue como sagrado. Levítico 17:11 nos diz: a vida da carne está no sangue. Quando você detecta o cheiro de sangue sem uma fonte física,
Você está sentindo alguém envolvido em práticas espirituais que manipulam forças vitais. É uma falsificação direta do sacrifício de sangue de Cristo, que foi feito uma vez por todas, como vemos em Hebreus 10:10. Esse cheiro metálico de sangue frequentemente indica alguém ativamente envolvido em parasitismo espiritual, extraindo energia espiritual de outros, enquanto aparenta servi-los. Assim como parasitas físicos se alimentam de sangue, parasitas espirituais se alimentam da vitalidade espiritual dos outros, deixando-os inexplicavelmente drenados e esgotados após interações. Você já se sentiu inexplicavelmente exausto após interagir com certas pessoas, mesmo quando a conversa parecia normal? Isso poderia ser um sinal de parasitismo espiritual. Como você tem protegido sua energia espiritual? A Bíblia adverte extensivamente sobre a natureza sagrada do sangue. Em Gênesis 4:10, o sangue de Abel clamava da terra. O sangue carrega significado espiritual além de suas propriedades físicas. Quando você sente cheiro de sangue sem uma fonte física, você está detectando alguém que está violando esses limites espirituais, fazendo uso não autorizado de forças vitais. Esse cheiro se manifesta especialmente durante momentos de vulnerabilidade espiritual, durante a oração, em cultos de adoração ou em tempos de abertura emocional. O cheiro de sangue indica alguém ativamente extraindo de outros espiritualmente, tomando o que não é deles. É roubo espiritual disfarçado de serviço espiritual. O quinto sinal: o cheiro avassalador de certas ervas, particularmente sálvia, alecrim ou especiarias desconhecidas. Não se trata de culinária. Trata-se de sentir aromas fortes e aleatórios de ervas sem fonte culinária próxima. Esses cheiros de plantas podem se intensificar quando a pessoa está emocionalmente carregada ou discutindo assuntos espirituais. Muitas práticas de feitiçaria envolvem ervas para rituais, feitiços e limpeza espiritual. Quando a prática espiritual de alguém inclui esses elementos, o odor residual pode se manifestar fisicamente, especialmente em momentos quando as barreiras espirituais estão mais finas, durante oração, adoração ou conversas espirituais. Seu nariz está detectando as ferramentas espirituais deles. Em Ezequiel 8:11, o profeta viu 70 anciãos de Israel oferecendo incenso a ídolos em câmaras secretas. Ao longo da história, a queima de ervas e especiarias tem sido conectada a práticas espirituais alternativas. Quando esses cheiros se manifestam sem fonte física, você está detectando o resíduo espiritual das práticas devocionais ocultas de alguém. Você já percebeu esses aromas de ervas em momentos estranhos, quando ninguém estava cozinhando ou usando produtos aromáticos? Que discernimento você recebeu nesses momentos? Compartilhe sua experiência. O fenômeno do cheiro de ervas frequentemente revela alguém tentando limpar espiritualmente ou influenciar ambientes de acordo com seu próprio referencial espiritual e não o de Deus. Os cheiros de sálvia, alecrim ou outras ervas surgem porque seu espírito está ativamente trabalhando, mesmo quando suas ações físicas parecem completamente normais e apropriadas. Deus estabeleceu um sistema claro de incenso e ofertas na Escritura, com ingredientes e preparações específicas. Alterações não autorizadas eram estritamente proibidas. Quando você sente cheiro de ervas que não foram fisicamente queimadas, você está detectando falsificações espirituais, tentativas de criar atmosferas espirituais por meios que Deus não ordenou. Esses aromas de ervas podem parecer agradáveis ou até purificadores, mas suas origens espirituais revelam sincretismo, a mistura da fé bíblica com outros sistemas espirituais.
A sálvia, em particular, frequentemente indica alguém tentando limpar espaços espirituais de acordo com práticas indígenas ou da nova era, em vez de pela autoridade de Cristo. O sexto sinal, o estranho aroma de petricor, misturado com cobre. Essa combinação incomum, como terra molhada pela chuva subitamente misturada com moedas, frequentemente se manifesta durante momentos espirituais críticos. É o cheiro de algo natural sendo corrompido por algo não natural, aparecendo particularmente durante oração, adoração ou tomada de decisão espiritual. Essa estranha mistura de petricor e metal revela alguém tentando manipular resultados espirituais, tentando influenciar enquanto extrai energia espiritual de você ou daqueles ao seu redor. O componente terroso parece agradável inicialmente, mas a reviravolta metálica revela que algo extrativo e não nutritivo está ocorrendo. Bíblia fala daqueles que poluem a terra com seus ídolos. Salmo 106:38, uma contaminação espiritual do que deveria ser puro. Essa combinação de petricor e cobre representa exatamente essa dinâmica. O cheiro natural e vivificante da chuva sobre o solo, corrompido pela intrusão metálica da manipulação humana, criando uma combinação espiritualmente tóxica. O que torna esse aroma particularmente enganoso é sua agradabilidade inicial. Quem não ama o cheiro de chuva em terra seca? Mas aquele componente metálico adicional sinaliza que o que parece ser um refrescamento natural carrega uma agenda espiritual oculta. Alguém tentando direcionar resultados de acordo com sua vontade e não a de Deus, usando manipulação espiritual, disfarçada de contribuição útil. Você já esteve em uma situação onde tudo parecia espiritualmente correto, mas havia algo sutilmente errado que você não conseguia identificar? Como lidou com esse discernimento? Sua percepção espiritual está afiada para captar essas sutilezas? Em 2 Reis 5:12, Naamã perguntou: não são Abana e Farpar, os rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Ele não conseguia entender que a bênção de Deus não estava na água em si, mas na obediência. Da mesma forma, o cheiro de petricor e cobre revela alguém substituindo os métodos de Deus por suas próprias melhores alternativas, processos naturais corrompidos pela engenharia espiritual humana. Esse cheiro frequentemente se manifesta durante decisões cruciais da igreja, escolhas familiares ou encruzilhadas pessoais. O componente de petricor tenta imitar o refrescamento natural de Deus, enquanto o componente de cobre revela a manipulação humana por trás dele. Quando você detecta essa combinação incomum, alguém está tentando direcionar resultados através de mecanismos espirituais fora da autoridade de Deus. O sétimo sinal, o cheiro de morte e decomposição. Isto não é sutil. É o inconfundível fedor de putrefação e decomposição que parece ir e vir sem explicação. Você pode sentir esse odor quando certos indivíduos tocam em você, oram por você ou entram em espaços designados para a adoração. Muitas vezes vai embora tão subitamente quanto aparece. A morte tem uma realidade espiritual antes de ter uma física. Quando alguém carrega morte espiritual, essa decomposição pode se manifestar como odor real, detectável para aqueles com sentidos espirituais despertos. Seu nariz está literalmente sentindo a condição espiritual por trás da performance, religiosa ou exterior amigável. Jesus advertiu sobre aqueles que são como sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Mateus 23:27. Esse cheiro de decomposição é a manifestação sensorial dessa realidade espiritual. Alguém que parece espiritualmente vivo, mas carrega morte espiritual internamente.
Esse cheiro de morte pode ser o sinal de alerta mais sério de todos, pois indica alguém não apenas experimentando práticas alternativas, mas ativamente alinhado com forças que trazem destruição espiritual. Provérbios 14:12 nos lembra: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Essa morte espiritual cria um fedor que pessoas espiritualmente sensíveis podem literalmente sentir. Você já esteve em um ambiente onde pessoas pareciam espiritualmente vivas, mas algo em seu espírito soava um alarme? Como você respondeu a esse discernimento? Deus está treinando seus sentidos espirituais para protegê-lo. Em João 11:39, quando Jesus veio ressuscitar Lázaro, Marta advertiu: Senhor, já cheira mal, porque já está há 4 dias. A morte física produz odor físico. Da mesma forma, a morte espiritual produz odor espiritual que pode se manifestar fisicamente para aqueles com sentidos espirituais despertos. Esse cheiro de decomposição revela alguém cuja condição espiritual é muito mais séria do que mero engano ou manipulação. Eles estão espiritualmente sépticos, carregando morte espiritual infecciosa que pode se espalhar para outros. Quando você detecta esse cheiro, mantenha limites espirituais claros e ore por proteção, pois isso indica alguém ativamente alinhado com forças de destruição espiritual. Agora ouça-me claramente. Essas manifestações não são para condenar pessoas, mas para proteger você mesmo. Jesus não nos disse para odiar lobos, mas para reconhecê-los. O Senhor nos dá esses sinais físicos como sistemas de alerta espiritual. Quando seu nariz detecta o que seus olhos não podem ver, preste atenção. Seu corpo está recebendo inteligência espiritual. O que você deve fazer quando detecta esses odores espirituais? Primeiro, não acuse ou confronte imediatamente. Ore. Peça ao Espírito Santo clareza e confirmação. Depois, aumente seus limites espirituais com esses indivíduos. Limite o acesso deles à sua casa, família e vida espiritual. Não por medo, mas por sabedoria. Lembre-se, até mesmo Jesus não se confiava a eles porque conhecia todos os homens. Como João 2:24 nos diz, o discernimento espiritual não é julgador, é protetor. Não se trata de rejeitar pessoas, mas de reconhecer quando a condição espiritual de alguém requer distância saudável. Sua atmosfera espiritual é preciosa demais para ser comprometida por associação ingênua. Ao longo da história, o povo de Deus reconheceu realidades espirituais através dos sentidos físicos. Moisés reconheceu a sarça ardente. Elias sentiu o cheiro da chuva que estava por vir. Pedro detectou o fel de amargura de Simão, o mágico. Seus sentidos espirituais não são superstição. São equipamentos sobrenaturais para navegar em um mundo cada vez mais enganoso. Você tem valorizado o discernimento que Deus lhe dá? Ou tem ignorado aqueles sinais sutis que o Espírito Santo coloca em seu espírito? Peça a Deus hoje mesmo para ampliar sua sensibilidade espiritual. Esses cheiros não estão em sua imaginação. São sinais de alerta divinos, penetrando do reino espiritual para o físico. Quando esses odores se manifestam ao redor de certos indivíduos, preste atenção. Seu nariz pode estar salvando você de um emaranhado espiritual que seus olhos nunca detectariam. Confie no que Deus permite que você perceba. Eu o desafio hoje. Desperte seus sentidos espirituais. Peça a Deus para aumentar seu discernimento. O inimigo trabalha através de pessoas que parecem inofensivas, até prestativas, mas carregam influências espirituais perigosas. Seu nariz sabe o que sua mente pode racionalizar.
Confie nesses sinais de alerta divinos, eles estão protegendo seu destino. Está pronto para levar seu discernimento a um novo nível? Compartilhe nos comentários como este ensinamento está abrindo seus olhos espirituais. E não se esqueça de deixar seu like se esse conteúdo foi uma bênção para você. Concluindo, lembre-se de que isso não é sobre se tornar paranoico, mas devidamente armado. Deus não nos deixou indefesos contra o engano espiritual. Ele nos deu sistemas de alerta sensoriais que operam além da compreensão intelectual. Quando algo ou alguém cheira espiritualmente errado, essa é a inteligência divina protegendo você do que não pode ver. Que seus sentidos espirituais sejam despertados. Que seu discernimento se torne mais afiado do que nunca. E que você ande na proteção que vem de reconhecer a realidade espiritual, através de todos os seus sentidos dados por Deus. O Senhor não o deixou vulnerável. Ele o equipou para detectar o que de outra forma poderia destruí-lo. Confie nesses avisos divinos. E não deixe de assistir ao próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora, onde vou revelar os 5 sinais de que sua casa está sob ataque espiritual. Clique agora, porque essa pode ser a informação que vai liberar o fluxo de bênçãos que tem sido bloqueado em sua vida. Deus te abençoe abundantemente e até o próximo vídeo.